Salve, salve, galera! Salve, salve, habitante do Meio Mundo! Esse daqui é o nosso especial de final de ano do Meio Mundo Cast. Seja bem-vindo ao nosso Meio Mundo, galera! Meio Cast. Salve, galera! Como vocês estão nesse dia especial pro Meio Mundo RPG? Que a gente tá jogando RPG desde as 10 da manhã. E esse daqui é mais uma das atrações do nosso Game Day. Uma conversa hoje não com um convidado especial, mas com dois convidados especiais. Primeiramente, vindo aí de São Paulo, esse cara produz muito conteúdo para narradores. Apresento para vocês o meu amigo André Greenberg, do Narradores Narrados. Seja bem-vindo, André. Muito feliz de estar aqui no Game Day, vendo muita gente jogando e se interessando e vivendo RPG, que é o que eu quero com Narradores Narrados. Eu gosto, que é divulgar isso, levar pra frente e ver a galera interessada num domingo à noite, assim. É muito bom. Muito obrigado pelo convite e vamos aterrorizar hoje aí nas narrativas de terror. O prazer é todo nosso ter você com a gente e a gente espera bater um papo muito legal e a gente tem uma segunda face, que é o meu amigo que já jogou as Chaves da Torre comigo em live, meu amigo Vitor Bornel. Seja bem-vindo, Vitor, ao Meio Mundo Cast. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Pô, essa coisa de o dia inteiro de RPG, pô, nostalgia total, me lembra tempos pré-boletos, assim. E, pô, prazer também em conhecer finalmente o André aqui, Narradores Narrados, acompanho o trabalho excelente, incrível. É muito bom bater esse papo com vocês aí. O Vitor, ele é do Dados Ocultos e junto comigo aí nesse inteirinho aqui, estamos com o Pai Sombrio. Boa noite, Ale. Salve, salve, vampirada, salve, habitantes. Aqui é o Ale, aqui tendo o privilégio de desfrutar da presença ilustre do André, do Narradores Narrados, da presença ilustre do Vitor, do Dados Ocultos, essa galera de peso, e também a presença ilustre de todo esse chat maravilhoso, lindo. E com a gente também ao vivo hoje, o nosso homem das máquinas, o menino faz tudo, o nosso ADM mais prestativo, Ícaro, que vai ficar também no chat. Seja bem-vindo. Boa noite, Ícaro. Boa noite, galera. Tá louco, narrei one shot de manhã, fiz 3 lives de tarde, joguei cult ainda agora e tamo aqui no podcast, cara, animadaço aí pra tocar essa ideia com a galera. Uma viagem muito louca nesse dia. Quando a gente inventou de fazer o Game Day, a gente não achou que ia ser correria assim, desse jeito, mas tá sendo extremamente muito recompensador, assim, poder fazer um evento desse tamanho pra comunidade. Desde já, muito obrigado a cada um de vocês que tá aqui presente com a gente, tá? Eu quero lembrar vocês que esse podcast também tem um sorteio de o último Dice Set que a gente tá sorteando esse ano. Pra você que segue todas as nossas redes, segue a gente na Twitch, no YouTube, e também tem que seguir os Narradores Narrados e o Dados Ocultos. E no meio de tudo isso, eu quero entrar no nosso tema. Nosso tema de hoje é uma coisa que todos vocês adoram, galera. Todos os meus convidados gostam muito, eu gosto muito, a Lê gosta muito, que é o horror pessoal, galera. Hoje a gente vai falar do gênero que marca a maioria dos jogos que a gente joga aqui de RPG hoje, tanto no nosso servidor, como move uma gama da comunidade em torno desse gênero. Então, a gente vai começar hoje falando de um tema bem delicado, né? O horror pessoal é algo delicado, e quando a gente, fazendo a ata, a gente decidiu falar de horror pessoal, a gente achou importante pra caramba poder falar de consentimento antes de aprender as técnicas do horror pessoal. O consentimento é algo muito importante e a gente vai falar disso um pouco nesse momento. André, fala um pouco pra gente como tá funcionando hoje em dia essa história de consentimento. Uma galera que joga RPG, eles não estão ainda ligados nisso aí, ou se estão ligados, às vezes ignoram. Mas fala pra gente a importância do consentimento junto com o horror pessoal. O RPG, a gente tá lá pra se divertir, pra sentir prazer. E esse prazer pode vir através do horror, ele pode vir através do medo. Mas todo ser humano é um ser humano diferente e a gente tem limites, né? E nem sempre as pessoas querem passar alguns limites. Eu recebo muita pergunta sempre, uma galera... Eu já recebi uma pergunta uma vez que me assustou, que foi um seguidor falou assim: o que você acha de eu usar um trauma do jogador numa mesa de RPG? E isso, meu, red flag total.
Tipo, não é pra usar, a menos que o jogador traga, né? Mas é muito legal a gente sempre conversar, ter um esclarecimento muito claro dos limites de cada um no jogo, sobre o que quer falar, desde coisas muito simples. Às vezes uma pessoa tem, simples entre muitas aspas, tá? Mas uma pessoa tem aracnofobia e não quer que apareça aranha, porque isso vai fazer mal. Eu agradeço. Se não aparecer aranha, eu agradeço. Tem uma história de quem joga Lobisomem Apocalipse, aranha é um tema central do jogo, quase. E já teve jogador que tinha aracnofobia e falei, vamos mudar pra escorpião. E uma galera, não, porque tem que ser aranha. Cara, não tem que nada. Tem que ser bom pra todo mundo. E dá pra fazer um jogo de horror pessoal com escorpião e não com aranha. Ou gente que realmente teve outros traumas na vida, viveu coisas que não quer reviver no jogo. Então é muito importante o que a gente chama, né, da sessão zero. Sempre conversar o que pode ser feito, o que não pode. E eu acho que em especial em jogos de horror e terror, mas em todos, não é assim, fez a sessão zero, valeu, agora tá valendo, assinou um contrato vitalício de que isso pode. É uma coisa que tem que ser conversada entre todas as sessões. No meio da sessão, ela pode ser interrompida pra falar, chegamos no meu limite. E aí a gente entra depois pra falar de ferramentas de segurança no jogo, né? As safe tools, que estão muito em voga hoje em dia. Porque eu já vi muita coisa, a gente combinou na sessão zero que podia. E aí parece que a pessoa assinou um contrato eterno, né? Tipo, ela não pode, a partir dali, se incomodar mais com alguma coisa que ela nem sabia que incomodava ela. Então, é legal que seja... É importante que o grupo tenha liberdade e segurança lá dentro, de poder falar, cara, isso me incomoda, isso não ser uma coisa que vai gerar, sei lá, um bullying ou gerar reclamação dos outros, que todo mundo esteja livre pra falar, chegamos no meu momento. Aqui, a partir daqui é legal não passar pra mim nesse tema. Vamos pra outra cena. Ô, Vitor, você narra cult, você escreve cult, e é um jogo pesado pra caramba, entre aspas, né? O cult em si, ele tem uma temática mais pesada por si só. Como que funciona o consentimento dentro de um jogo mais gore? Pois o André falou do exemplo de aranhas, assim, cara, parece uma coisa simples, né? Mas eu tenho uma aracnofobia total, assim, eu jogava Skyrim com mod de ursos no lugar de aranha, pra não me incomodar. Então, eu super compreendo que alguns temas para alguns jogadores, né, sejam muito desconfortáveis, assim. E alguns temas que a gente nem imagina às vezes, né? Por isso realmente é muito importante conversar. Em Cult, né, talvez o que mais me atrai em Cult é essa peculiaridade dele, por dizer assim. Mas acho que Cult é um RPG que trata do desconforto de uma maneira mais direta, né? O terror, naturalmente, ele surge do desconforto, é lógico, né? É um incômodo de alguma coisa, o susto é um incômodo, né? Porque tira de uma normalidade, né? De um estado de segurança, né? Passa uma espécie de insegurança. É o terror e horror, né? Naturalmente. Mas e qualquer RPG de horror pessoal, horror de maneira geral, vai lidar com isso em algum nível. Mas o Cult é um RPG de temas incômodos, né? É um RPG de tabus. Não dá pra jogar Cult sem falar de tabus, de temas incômodos. Ele incita você a fazer isso, né? Ele cita usar esses temas porque Cult é um RPG sobre o pior da humanidade. Na verdade, os grandes, sim, antagonistas de Cult não são os anjos da morte, não são os arcontes, são os humanos, dentro de determinada perspectiva, né? Então a pior face do ser humano ali se mostra no jogo de Cult, né? Numa narrativa. Então, é um jogo que lida com desconforto, né? Uma boa mesa de Cult, ela desconforta, ela vai invocar sentimentos controversos, né? Nos jogadores. Então, como você trabalhar isso dentro do limite, né? De cada um? Eu acho que... Primeiro que eu acho que eu sou muito... eu sou muito firme numa ideia de que nem todo RPG é pra todo mundo. Assim, nem todo mundo precisa gostar de todo tipo de RPG, de todo sistema, de todo cenário, de toda ambientação. E isso vai valer também para os RPGs de horror. Então, nem todo mundo pode estar interessado em um RPG de horror mais visceral, naturalmente, assim. Isso aí é normal. Mas, mesmo tendo interesse em jogar um RPG mais denso nesse aspecto, mais pesado, né, para usar essa palavra, assim, é muito importante estabelecer os limites, né, para isso. Por isso que eu particularmente, eu gosto de jogar, na hora de pensar, na hora de como eu vou narrar, quanto melhor eu conheço os jogadores, pra mim, melhor, né? Então, se eu puder fazer uma sessão zero antes, conhecer os jogadores, conversar com eles, né? Quanto faz o personagem. Muita gente não gosta de usar formulário de consentimento, mas, assim, eu acho uma ferramenta super válida. Eu nunca usei formalmente um formulário, propriamente, com coisas pra praticar, mas eu acho bem válido pra algumas, ainda mais quando você vai narrar uma mesa pra gente completamente desconhecida. Mas eu acho muito importante conversar antes com todo mundo que temas são tabus, que temas não devem ser abordados, até para os jogadores também saberem entre si, né? O que
eles não devem valorizar em respeito ao outro jogador que tá na cena. Não adianta, ainda mais se existe um mínimo de narrativa compartilhada, não adianta o narrador estar atento a isso e os outros jogadores também não estarem, né? Não saber. Então, por exemplo da aracnofobia, o narrador pode estar super cuidadoso para não incluir esse elemento e num jogo que envolva magia, sei lá, o jogador resolver invocar uma magia de aranhas e descrever isso em ricos detalhes na oportunidade dele vai causar um desconforto para um outro jogador. Então acho que é bom ter um entrosamento do grupo antes do começo, né, da sessão 1 propriamente, da primeira sessão, entender o que é. Acho que em todo jogo isso é importante, mas em jogos como Cult, isso é essencial, porque você vai mexer com um que tem de mais sombrio, que tem de pior. Então você vai lidar com temas muito pesados. Tanto na parte de o narrador conhecer os jogadores, né, e o grupo se conhecer, quanto do formulário. Eu tenho uma batelada de versões de formulários, mas na minha experiência, eu não gosto de usar o formulário escrito, porque eu acho que ele limita e eu acho que corre um risco de cair naquilo que eu falei, de você assinar um contrato. Eu acho que o diálogo constante, ele acaba sendo mais proveitoso. Atualmente, tô narrando muita mesa para pessoas que eu não conhecia antes, e o método que eu venho usando, eu faço uma, entre aspas, sessão 0 individual com cada jogador. Eu vou ter uma conversa para conhecer o jogador e para gerar um laço de confiança. E uma dessas questões da confiança é que, às vezes, a própria pessoa expor o incômodo dela já é difícil. Não é, você não falou nada, porque às vezes é difícil falar o incômodo. Eu tento criar esse laço de confiança, inclusive falando, se você não quer expor esse incômodo, quando a gente chegar na mesa, eu vou falar que esse incômodo é meu. Eu trago pra mim o incômodo. E aí, o jogador se sente seguro também de não expor, porque às vezes ele não quer se expor nisso. E aí eu faço uma individual com cada jogador e depois eu faço a sessão 0 com todos. E aí cada um apresenta aquilo que se sente confortável em apresentar, e o que me falaram que não se sente confortável em apresentar, eu trago como se fosse meu. Falando, gente, eu, como narrador, não vou trabalhar esse tema e não quero que isso apareça na mesa, porque pra mim não é bom. E isso protege, e a sensação que eu tenho é que já cria um laço de confiança grande do jogador comigo. E outra coisa importante da confiança é isso. Se você gerou um laço de confiança, não quebre esse laço de confiança. A pessoa está dando pra você uma fragilidade dela. Então não quebre, não use isso pra, tá difícil, o jogo não tá engatando, eu não tô conseguindo trazer o horror ou o terror pra aquele jogador, vou usar uma coisa que ele pediu pra não usar. Nunca quebre o laço de confiança, você não vai conseguir consertar, tirando que você fez mal pra caramba ao fazer isso. Com certeza, isso daí é uma coisa que a gente comentou fazendo a pauta. Eu conversando com o André, a gente falou sobre isso, sobre a importância do relacionamento narrador-jogador. Esse relacionamento, ele é construído à base de confiança, e geralmente o jogador, principalmente o jogador mais novo que tá entrando no mundo do RPG agora, quando ele encontra um narrador que ele gosta de jogar com ele, ou já escutou alguma coisa, essa pessoa deposita uma confiança junto com uma expectativa em cima de você, e é uma relação onde o narrador, entre aspas, não entendam mal o que eu estou falando, galera, o narrador, ele tem uma posição de poder pra ver o que aquela pessoa vai sentir na hora que ele tá falando. Então isso que o André falou sobre não trair a confiança do jogador, isso é essencial, extremamente importante. O Ale, o que você acha dessa relação narrador-jogador? Cara, o Vitor e o André foram excelentes em seus comentários. Cara, não podia ser melhor. Tudo que eles falaram faz jus ao papel do narrador, no aspecto de trazer segurança pra mesa, trazer segurança pra quem tá envolvido com a mesa, trazer segurança pra narrativa. Cara, não existe mais aquele espaço do narrador tocar, desculpa o meu francês, tá? É meio arrastado meu francês, mas tocar o foda-se pros jogadores, não rola mais. A gente precisa ter cuidado. No server, no meio mundo RPG, nós criamos até uma palavra de segurança. A gente criou a palavra de segurança para que todos os narradores que estão engajados com one-shots, campanhas aqui no servidor, eles possam, os jogadores, né, na verdade, possam usar essa palavra de segurança. É uma palavra bem interessante, que é muito obrigado pelos peixes. Em algum momento na narrativa, se você se sentir inseguro ou insegura com o que está sendo tratado, mesmo depois da conversa ali na sessão 0, né? Tocou ali a conversa na sessão 0 com os jogadores, enfim, mas em algum momento o narrador ali escorregou, você pode dizer, então minha ação é a seguinte, obrigado pelos peixes. E aí o narradora vai entender que você quer que ele amenize a situação, que ele troque ali rapidamente a cena, mude a narrativa, trate com cuidado esse pequeno deslize. Então eu acho muito importante a sessão 0, de total importância, como o André falou, pra gente conhecer com quem a gente vai jogar também. O narrador, ele às vezes nem conhece, né? Especialmente num servidor ou sei lá, na internet, quando você tá chamando o pessoal pra jogar contigo, você não conhece o pessoal. Então a sessão 0 é o momento ali de você conhecer essa galera também, trocar uma ideia. Que o André falou sobre chamar no tete-a-tete, 1 a 1, fantástico. O Vitor falou sobre que alguns jogos
jogos, talvez, não sejam pra todas as pessoas. Eu tenho uma pontinha de crença nisso também, cara. Tem jogos que realmente alguma pessoa não vai dar match. Vamos usar uma expressão nova, mas não vai dar match. Tem que ser maduro o suficiente pra dizer, não dá match essa mesa. Vou ser muito gentil, eu agradeço e vou jogar outra coisa. Vou jogar uma coisinha mais tênue, mais suave. E não é problema, né? Tipo, você não gostar de um tipo de jogo não te faz um jogador ruim, não te faz uma pessoa com mimimi, não te faz nada. Você tem jogos que eu não gosto de jogar, por N motivos, né? E tá tudo bem você falar, cara, não gosto. Eu faço até uma ressalva aqui, se me permitem, sobre isso, para que isso não seja distorcido por narradores ruins. Porque, de fato, sim, nem tudo é pra todo mundo, nem todo sistema é pra todo mundo, nem todo cenário é pra todo mundo, mas o RPG é uma diversão compartilhada, né? E como o Ale falou agora, né? Não tem mais essa do narrador de tocar, não tem mais espaço pra isso do narrador que toca foda-se, né? Então o que mais tem nos grupos, né, nas comunidades de Facebook ou afins, você vê gente defendendo pontos de vista de narrador meio ditatorial, aquela coisa assim, não, é minha mesa, minhas regras, eu vou botar o que eu quiser e que se foda, com licença das palavras também. E como se a mesa fosse dele, a história fosse dele. E, pelo menos assim, do meu ponto de vista, não existe a história do narrador, né? Não existe o cenário do narrador. É dois jogadores, a mesa é do jogador. Mesmo que você abra uma mesa, você criou sua mesa lá, o seu cenário, botou lá pra pessoas aleatórias, desconhecidas entrarem, se inscreverem e jogarem. Ainda assim, a mesa não é sua. A partir do momento que as pessoas começarem a chegar ali, elas estão construindo aquela ficção junto com você. Então, não dá pra usar essa justificativa de, se você não... Você vai sempre ter... Lógico que você vai estabelecer as temáticas da mesa, o que é aquilo, que vai... De repente, você vai fazer uma mesa que envolve violência contra criança. E alguma pessoa não... A sua mesa é centrada nesse tema. E aí, um jogador vai entrar e falar, pô, esse é o tema que ele lista como um tema proibido pra ele. Realmente, não é a mesa mais apropriada pra ele. Tudo bem, né? Mas tem muita gente que distorce isso, que assim, não, se você... Eu vou fazer todos os meus temas e se você não quer jogar a minha mesa, porque não é apropriado pra você. É sempre bom o diálogo, né? Uma outra coisa também, observação que eu achei sensacional, sobre o formulário, né? Assim, a sensação de assinar contrato. Eu também não gosto por isso, porque eu acho que por mais que eu acho que é uma ferramenta válida pra algumas pessoas, acho que algumas pessoas às vezes levam isso num nível que tira a empatia do processo, né? E você tem que estar atento aos jogadores. Não importa o que eles falaram, inclusive, antes. Eu aprendi com um amigo, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas essa coisa que o André falou sobre a pessoa se sentir desconfortável na hora de expor uma coisa, né? Então, quando eu vou narrar via Roll20, eu costumo a criar um cartão vermelho com acesso pra todo mundo. E aí o cara, se tem fico de olho na tela. Então, se em algum momento alguma coisa acontece, o cara pode arrastar o cartão vermelho e jogar lá, não dá pra saber quem arrastou o cartão vermelho. Tem alguma coisa que, né, ele não quer expor, né, numa cena. E às vezes você pode combinar tudo antes do jogo começar, falar de consentimento, falar de tudo, e durante o jogo você perceber que alguma coisa que não foi falada antes causou um desconforto em alguém. O papel do narrador, o papel do mestre é estar atento a essas coisas. Já teve vezes de eu narrar uma mesa e não falar, um tema não foi citado, não esperamos sobre isso, mas em algum momento eu fui descrever uma cena que envolvia violência contra animais e eu vi que as pessoas ficaram muito desconfortáveis. Eu rapidamente mudei a direção da narrativa. Quando você tá numa mesa dessa e você tem esse controle em cima da mesa, tá tudo certo, mas qual que são as ferramentas que vocês usam hoje no online para narrar horror pessoal? Que presencial o negócio é sempre muito mais intenso, a gente pode preparar o clima do lugar e tal. Online a gente tem uma certa dificuldade. Como que tá sendo para você essa experiência, André? É realmente mais difícil, inclusive a trilha sonora, as pessoas podem mutar ela, porque tá incomodando e tal. Eu gosto de narrar o terror e o horror 100% no teatro da mente. Então, ferramentas táteis, né, de imagem, de mapa, essas coisas eu nunca uso. Acredito que, assim, a coisa mais assustadora e mais incômoda que uma pessoa pode sentir tá na imaginação dela, não na minha. Então, eu tenho 5 jogadores, os 5 jogadores têm os incômodos e as coisas assustadoras na imaginação deles, e são coisas diferentes. Então, eu trago muitos detalhes sem respostas. Eles ouvem tons na mata escura e nada enxerga.
enxergam. Que sons? Eu não falo, porque cada jogador vai se incomodar com o som. Então, eu acho que a principal coisa é você ir dando detalhes que vão criando clima, mas sem criar uma forma pra isso. Porque a forma vai vir dos jogadores. Inclusive, com narrativa compartilhada, eu até espero eles me dizerem o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Trabalhar com a imaginação do jogador é uma forma de você usar isso como uma ferramenta. Eu acho que online a gente perde algumas coisas que são detalhes fundamentais pro horror pessoal, que às vezes um tá olhando no olho do outro, ou os gestos, iluminação, coisas que a gente perde de algumas formas, assim, fisicamente mesmo, de local, sabe? Construção. Ô, Vitor, mas como que você faz essa ambientação para suas narrações online? Eu gosto muito do climatização, né? Do ambiente, preparar o ambiente. Mesas online, elas têm suas características próprias, né? Não vou entrar no mérito de ser melhor ou pior, porque eu acho que você ganha de um lado, perde de outro, e pra mim, hoje em dia eu considero equivalente. Mas tem características diferentes. Então, quando eu vou narrar uma mesa presencial, eu gosto de trabalhar... Apesar de eu acreditar muito na imaginação dos jogadores e gostar de deixar as coisas na imaginação dos jogadores, eu também gosto muito de dar incentivos pra isso, assim, né? Então, principalmente sensoriais. Então, numa mesa presencial, eu vou brincar com a iluminação. Às vezes eu, preparava uma luz com um tom, uma cor da iluminação que remetesse à história que eu vou narrar. Já, às vezes, botar eu odeio incenso, mas às vezes eu acendia um incenso que tem a ver com uma temada, uma temática daquela mesa, uma coisa assim, vai rolar um ritual na história. Esses detalhes, né? Até brincar até com a temperatura da sala, desde que não desconforte ninguém, é uma opção, assim. Se a sala, você vai narrar uma parada, tá muito frio, você deixa aumenta o ar-condicionado um pouquinho, essas brincadeiras com o ambiente, né? Eu sou super a favor disso. Numa mesa online, é claro que todas as possibilidades não vão acontecer, você vai precisar usar outras ferramentas. A própria trilha sonora, pra mim, é importantíssima, eu acho essencial, eu perco muito tempo criando playlists, meus jogadores que o digam, assim, mas até isso é um negócio que é complicado, porque você tem a possibilidade de criar uma mega trilha sonora e o cara ter mutado o bot, entendeu? Ou já teve vezes de eu tô narrando via Discord, via Roll20, e o trilha sonora tá no Roll20, e no meio da sessão eu descubro que o jogador tava só com o som do Discord, não tava com o som do Roll20, então ele não tava escutando nada, sabe? Então é aquela coisa de conversar antes, né? Conversar, pessoal, eu vou usar a trilha sonora. Eu acho que pra mim, o diálogo é a principal, antes de começar, a principal ferramenta pra manter o clima, porque você vai conversar com os jogadores o que vai ser trabalhado, o que você vai usar, né? E ter um comprometimento deles com o terror. Então, por exemplo, se o cara quer entrar nesse clima, galera, vai ser uma mesa mais introspectiva, de terror e tal, tenta ter um espaço dedicado pra isso, né? Um momento mais que você tenha tranquilidade, focar naquilo, capricha na tua própria iluminação aí, pra entrar no clima, né? Quando você joga presencial, você pode trabalhar o clima do ambiente, mas quando você tá jogando online, o cara vai ter que trabalhar o próprio clima dele. Se ele não quiser entrar no clima, digamos assim, se ele não se esforçar pra entrar no clima também, não há o que você possa fazer pra fazer ele entrar no clima. Mas aí, claro, tendo conversado, tem coisas que eu acho muito válido, assim. Trilha sonora, que nem a gente já falou aqui. Eu gosto de brincar com efeitos sonoros, às vezes, dependendo do que eu tô narrando, né? Se vai ter um efeito de um murmúrio, alguma coisa. Às vezes eu gosto de brincar com efeito sonoro, algum aplicativo de efeitos sonoros para os jogadores escutarem em algum momento chave. Tem que tomar cuidado pra isso não subir a cabeça e ficar focando demais nessas coisas. Esquecer a narrativa e focar nos efeitos especiais. Exatamente. Senão tu vira um sonoplasta, não vira um mestre de RPG. Não é o objetivo, né? Mas dá uma brincada, assim. Narrar chamado de Cthulhu, já deve vai entrar naquela mansão e tal, e aí, aquele barulho de alguma coisa no cômodo em cima. Às vezes dá pra deixar uma atençãozinha. E o próprio preparo quando você vai narrar nas plataformas tabletop, né? Tipo Roll20, Foundry, você caprichar um pouco no visual daquilo, também já ajuda, né? O cara vai olhar ali, vai ver uma tela inicial bonitinha. Eu acho que tudo isso ajuda. A mesa não é do narrador, a mesa é de todo mundo. Então, se o grupo se propõe a jogar um jogo de terror, o grupo se propõe a realizar as coisas também. Então é isso. Vai ter música, não é tipo o narrador ter que insistir pros jogadores deixarem o bot. Agora falando pros jogadores, comprem a narrativa de terror que vocês quiseram jogar também. Então, sei lá, você chama os amigos pra ver um filme de terror, todo mundo apaga a luz ali e fica no sofá, sabe? Então você chamou os amigos pra jogar um jogo de terror, você como jogador na sua casa, já que é online, apaga a luz, faz você entrar no clima. Eu tava jogando, não narrando, com o Gus, é um narrador lá da Nação Garou. Tava jogando Wraith com ele. A gente tinha um ritual antes do jogo, que era a gente apagava a luz e cada dia um jogador trazia uma trilha e lia um conto ou lia uma poesia,
alguma coisa pra já fazer todo mundo entrar no clima. E não era uma função do narrador fazer isso. Os jogadores traziam sempre, pra gente ajudando. Eu apagava a luz aqui em casa, enfim. Isso às vezes pode até ajudar, né? Tipo, tô no clima, mas tá ficando pesado pra mim, eu acendo a minha luz aqui e não atrapalho os outros. Engraçado, né? Tô aqui interagindo com o pessoal. O Rafael falou uma coisa bem parecida que o André falou, né? Que ele fala que sente falta de jogar esse tipo de jogo em casa porque ele apagava a luz e acendia velas. Pô, muito massa. Acho que todo mundo que já jogou Vampiro talvez já tenha feito isso alguma vez. Só toma cuidado porque eu conheço uma história de incêndio com isso, hein? Tem que ficar ligado. Vampiro dá dano gravado. Dá dano gravado, fogo. E a galera tem falado bastante aí, por exemplo, sobre, pô, não vale a pena jogar um RPG se o narrador é muito dono da história. Ele tem que estar disposto também a abrir um pouco a história pros jogadores compartilharem, né? Poderem influenciar. E mais uma coisa massa, galera, acabou de acontecer. A Nicole aí, que joga na minha mesa, me avisou que nós chegamos a 300 seguidores no Instagram. Começamos há pouquíssimo tempo, acabamos de bater. Então, se você tá escutando a gente aí, segue a gente no Insta, galera. A gente tá pequenininho, mas estamos crescendo aí. O André falou sobre as técnicas, né? Que eu achei muito, muito bom também. Fiquei parando pra pensar nisso agora enquanto estavam falando. Né? Técnicas de, como a luz, exemplo da luz, assim, de você deixar na mente dos jogadores, né? As coisas, assim. Eu gosto muito de trabalhar o insólito. É claro que vai depender do cenário, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de Cult, né? Que é uma coisa que eu tô muito envolvido. Mas Cult parte da premissa da realidade. Mago Ascensão também parte da premissa da realidade de uma forma muito diferente, mas também parte. Então, por exemplo, Cult, às vezes você brinca com essa inconstância da realidade. Então, às vezes você escreveu uma hora, você escreve uma cena, uma rua que o cara tá passando e a rua tá asfaltada. Logo em seguida, você escreve a mesma rua e escreve ela sem asfalto e deixa isso no ar, sabe? Você escreve o corredor que os jogadores estão andando e você vai descrevendo o corredor e descreve que o tamanho dele parece maior do que na prática, né? E você começa a usar a forma de fazer a dilatação espacial acontecer ali quando você vai apresentando, né? E aí, no caso de que você vai narrar Vampiro, por exemplo, o Vampiro tem muito a ver com o horror pessoal no Vampiro, tem muito a ver com a perda da humanidade, o descontrole, o monstro dentro de você. Então você sempre destacar, eu gosto muito de destacar na hora que eu tô narrando as nuances humanas de quem tá em volta, sabe? Os aspectos humanos perdidos. Tudo isso vai aumentando o desconforto também, o horror da pessoa. São ferramentas 100% narrativas e que vão aumentando o clima de desconforto, de tensão. Até mesmo o tom de voz. Tem gente que curte narrar um tom uníssono, assim, você narrar sempre no mesmo tom pra gerar um estranhamento. É uma ferramenta que eu acho super válida. Eu gosto de oscilar, narrar no mesmo tom em algumas cenas, em outras elevar o tom ou falar rápido pra expressar o que tá acontecendo, né? Cada um vai encontrar o caminho ali que funciona melhor pro seu estilo de narrativa. Uma outra coisa, a gente falou de trilha, que eu sinto que funciona melhor no online do que no presencial. É o silêncio. O terror, a gente trabalha muito o silêncio. No presencial, no que eu fico em silêncio, os jogadores estão ali olhando pra mim. Eles estão vendo, cria uma tensão, eu crio uma suspensão, aquele momento que quem narra sabe, que você olha pra mesa e fala, cara, eu consegui fazer eles pararem de respirar mesmo. E eles só vão esperar quando eu voltar a falar. E você consegue ter esse controle, mas eles estão te vendo ali. Então, ainda existe alguma coisa. No online, os momentos que eu trago um silêncio, eu realmente sumi pras pessoas. E essa suspensão de tensão, eu acho que se torna muito maior pela experiência que eu tenho tido narrando online. Com certeza. Acho que essa espera, assim, aqueles segundos que duram para sempre. Galera, vamos entrar agora no horror pessoal em si. Vamos chegar nesse ápice da nossa conversa agora, que é o horror pessoal. E quando a gente fez a pauta, outra coisa que a gente conversou legal mesmo foi como é fácil de sair do horror pessoal. Como é fácil de você transformar o horror pessoal em outros tipos de horror. E eu queria que a gente falasse um pouco disso, de como centralizar o foco do horror pessoal sem vazar para os outros lados. Como que a gente faz isso, estrutura isso tecnicamente, André? Importante entender que a gente acabou nem falando na pauta, mas eu vou trazer, né? Que tem diferença de terror e diferença de horror, né? O terror é aquilo que assusta, é aquilo que dá medo. O horror é aquilo que dá repulsa, que você tem asco, né? Então, claro que as duas coisas podem existir juntas, mas são coisas diferentes. Pensando no horror pessoal, falando em outras palavras, é aquilo que pessoalmente você tem asco de você. E aí, pro vampiro é muito fácil, né? Essa luta contra a
besta, contra a perda da humanidade, pro lobisomem. Bom, pro storyteller é muito claro cada luta interna que o personagem tem. Eu acho que pra estruturar isso, exige muito dos jogadores também. Eu falo na construção de personagem que o seu personagem, ele precisa ter um objetivo definido, consciente, e ele precisa ter um desejo contraditório e inconsciente. Então, se você tem essa dualidade de algo que o seu personagem quer e aquilo que ele faz, você já começa a construir o horror pessoal dele. E aí, sabendo disso, o narrador tendo isso, ele vai colocando em xeque essas questões do personagem durante a narrativa. E isso vai aumentando esse horror. E aí você pode trazer temáticas horrorosas externas ou de terror pra pesar mais o tom, deixar mais pesado, inclusive colocar dilemas morais e éticos que os jogadores vão ter que pensar e digerir eles. Claro, no limite do que a gente já conversou antes, mas agora, sabendo que a gente tá nesses limites, é pra gerar um incômodo, né? Que nem o Vitor falou, é pra tirar o chão ali. Eu acho que cai muito fácil fora isso. Todo mundo sempre me dá o exemplo em Vampiro de, o T-Smith. O cara que é muito mal, o cara, ele tortura todo mundo, ele fica fazendo massinha com todo mundo. Isso não é horror pessoal, porque ele não tá colocando nenhum valor dele em xeque. Ele é só mal e ponto. E aí você não vai trabalhar um horror pessoal nisso. O horror pessoal é você tá em xeque entre duas coisas opostas que o seu personagem faz e deseja. Esse exemplo do T-Smith foi ótimo, porque eu sempre... vou ser polêmico agora. Por isso que eu nunca gostei de mesa de sabá, assim, em geral. Eu nunca gostei de mesa de sabá, nunca gostei de jogar nem de narrar mesa de sabá, porque, assim, embora eu ache até plausível uma mesa de sabá que explore o horror pessoal, não acho impossível, não, acho que é super plausível, mas em geral não é pra esse lado que as coisas andavam, assim, né? Pra quando os jogadores geralmente queriam, vou jogar uma mesa de sabá, geralmente não é isso que as pessoas querem mais, geralmente estão mais interessadas no T-Smith modelador de massinha. E pra mim, perde um pouco o tom do jogo, assim. Eu acho que a graça exatamente é essa, porque a Vampiro é um jogo sobre monstros, mas não é um jogo só de monstruosidades, né? É um jogo fica muito claro que é um jogo sobre monstros, mas não é só sobre monstros, é sobre perda de humanidade também, é sobre o conflito do monstro, né? O monstro que você mais teme no Vampiro é o que tá dentro de você ali. É a perda, o que é mais assustador no Vampiro é o que você é capaz de fazer. Isso tem que ser mais assustador, pelo menos isso deveria ser mais assustador do que qualquer ancião, qualquer lobisomem, qualquer bale que possa aparecer na crônica. Esse é o horror pessoal. Um outro jogo de horror pessoal que menos conhecido, mas que já tem a versão aqui no Brasil e é bem bacana, é o Cultos Inomináveis, que ele leva o Mythos, né, o RPG Cthulhu pros níveis atuais, explorando uma coisa que não é a pegada principal de chamado de Cthulhu, de rastro de Cthulhu, de outros RPGs Lovecraftianos, que é o horror pessoal. No Cultos Inomináveis, pelo fato de você jogar com um cultista, a corrupção ela é parte muito importante da história. E você vai se tornando, né, você vai explorando mitos pra alcançar seus objetivos. Você não é um psicopata, você não é um degenerado necessariamente, embora você possa se tornar durante o processo. Então é aquela parada, você pode ser um cara que é de uma ONG, começa a se envolver com poderes do mitos pra proteger a natureza, sei lá, uma ideia. Então é um outro RPG também que você vai descobrindo o seu pior, você vai fazendo acordos e pactos, né, pra cedendo cada vez mais, tendo acesso à corrupção e vai tendo o pior de você ali. Mas você sabe, Vitor, que eu tenho uma explicação pra essa onda de sabá, de T-Smith malvado, não que eu adore de coração, mas faz parte do jogo, então a gente amplifica pra esse lado. Mas o que eles fizeram pra justificar isso é que hoje o jogo de Vampiro, além de ser um jogo de horror pessoal, ele é um jogo de horror político também. Então essas modelagens de carne, esses assassinatos em massa fazem parte do movimento político do jogo, entendeu? Eu acredito que quando eles colocaram na capa da quinta edição que o Vampiro à Máscara é um jogo de horror político, pessoal e político, eles estavam querendo dar explicação para essas coisas que fogem também. O Ale pode falar um pouco disso, né, Ale? Eu sou suspeito, né? Sou suspeito em falar, sou do universo aí de Vampire, adoro de paixão. Vampiro à Máscara é o meu RPG de longe, o RPG preferido. Tive uma trajetória longa aí com o Vampiro. O Rafa falava aqui no chat que tinha uma dificuldade mais jovem de entender a premissa do horror pessoal. Eu tinha essa mesma dificuldade. A gente, quando tem ali 13, 14 anos, que tá jogando RPG ou tá se aventurando a narrar, a gente tem essa dificuldade de realmente entender toda a abrangência do que seria o tema, o horror pessoal e como aplicar isso numa narrativa. A gente fica mais ali no Power Rangers, Vampire, qualquer coisa do gênero, né? O André falava muito bem, e o Vitor, sobre isso. A galera, voltando aos inícios, né, de massinha ali, do cara que só fica modelando. Existe uma linha tênue entre terror e
horror, né? E eles conversam entre si. O terror, ele tem uma premissa, uma pegada muito parecida com o horror, mas o horror pessoal falando, mas o horror pessoal e o terror não são a mesma coisa. Então, o horror pessoal é aquilo que vocês já falaram muito bem, escrutinaram aqui o tema, é aquilo que impacta internamente o personagem, causa desconforto, a descoberta do que ele está se tornando, entre aspas, potencial mal que ele está causando, né? Assim mesmo, e a quem está em seu entorno, as pessoas que estão ligadas a ele. A quinta edição de Vampiro à Máscara faz isso através das Touchstones agora, né? Dos pilares da tradução da editora. A Touchstone, ela traz essa pegada muito, muito imersiva, ela puxa os jogadores para lidar com o fato do horror pessoal. Porque antes não tinha Touchstone, não tinha pilar. Talvez alguns narradores aqui e acolá usassem mortais. Sim, a gente usava mortais nas nossas narrativas para ligar, né, o vampiro a esse lado humano que ele ainda quis ter, né? Mas hoje o V5 tá dentro, né? Tá dentro do sistema, tá dentro do jogo, isso muito mais impregnado, e faz com que essa camada do horror pessoal fique mais evidente e ser usado, né? Ser usado como o sistema propõe. Tanto que o Vitor quanto que o André falou, né? Que jogar com um personagem muito mal, né? Tira o horror pessoal. E esse foi basicamente o posicionamento da publisher, né? Do Vampiro, de não deixar mais o Sabá jogável, né? Porque eles viam que era difícil inspirar o horror pessoal se você tá jogando com um cara que já tá muito mal, né? Que já não tem mais humanidade nenhuma. Sempre tem o jogador engraçadão no meio da mesa. Como que você, André, primeiramente, lida com o humor dos jogadores no meio de uma narração que é pra incomodar e pra assustar? Primeiro ponto, aquilo que a gente já falou. O grupo tem que estar jogando o mesmo jogo, né? Não adianta eu chamar os meus amigos pra tocar um samba e alguém ficar fazendo solo de metal. Não vai rolar o samba, né? E não acontece isso, né? A gente chama os amigos pra tocar uma música, todo mundo toca essa música. Então a gente vai jogar o jogo, espera-se que o jogador esteja nesse clima. Porém, a piada não chega a ser um problema numa mesa de horror pessoal. Ela se ela for feita o tempo inteiro e não deixar o clima entrar. Mas quando a gente tá falando de horror e terror, a gente gera um acúmulo de tensão no espectador. Qualquer filme, qualquer coisa, vocês vão ver o espectador, os jogadores, no caso. Quanto mais tensão é acumulada, menos raciocínio uma pessoa tem. Isso é fato, a gente usa em técnica de ilusionismo, a gente usa em técnica de humor. Então você vai acumulando a tensão. Essa tensão, ela precisa em algum momento ser liberada, senão o jogador não vai mais entender o que tá acontecendo. E você pode até usar isso a seu favor, de realmente as coisas começarem a ficar confusas, até quase um roleplay da perda de sanidade, por exemplo. Mas você precisa liberar essa tensão. No horror e no terror, uma das formas de liberar tensão é o susto. Só que o susto libera muita tensão. E aí você precisa construir tudo de novo, desde o início. Quando a gente tá vendo um filme de terror e realmente a gente toma um susto, a gente não tá mais tenso. E às vezes esse susto vem até seguido de risada. Uma piada ou outra libera essa tensão, só que como você não tá fazendo uma construção de comédia, uma construção de humor, ela não vai liberar tanta. Então você consegue liberar um pouco de tensão pra recuperar esse raciocínio dos jogadores e depois ir construindo mais, porque na hora que você der o susto, ferrou. Vai virar o que a gente chama de alívio cômico, né? Você precisa de ver filmes de terror assim, o cara tá lá no corredor escuro com as portas que não aparece nada. E aí você vai ficando tenso, você vai ficando tenso. Ou vem um susto, ou esse susto não vem e vem uma coisa muito leve. Tipo, a pessoa vira e na verdade era o gato dela. Que é uma piadinha de 50 centavos, mas sabe? Então, uma piada, às vezes, é boa pra relaxar essa tensão, pra gente continuar a história, se não for o susto. Mas é isso, não pode ser piada o tempo inteiro. E aí, se o jogador tá fazendo piada o tempo inteiro, uma opção é conversar com ele. Porque, cara, você não tá no clima, não é o que a gente se propôs a jogar, mas também pode ter uma autocrítica do narrador. Eu não estou conseguindo trazer o clima pra esse jogador. Ele pode não estar facilitando também, mas se ele realmente estiver tenso e com medo, ele não vai fazer piada. Ou se ele fizer, essa piada vai ser justamente pra ele aliviar a tensão dele. E aí é um sinal que você tá indo muito bem. E Vitor, e você? A conversa é essencial também, como o André falou, né? Porque assim, endossando o que o André falou, faz parte
que uma piada, eventualmente, assim, porque um encontro pra jogar RPG, mesmo que seja entre pessoas desconhecidas, tá? Mesmo que você esteja narrando pra desconhecidos, é um momento de camaradagem, né? É um momento de... Quanto mais... Na verdade, eu acho que quanto mais intimidade você tem com quem tá jogando, maiores as chances de abrir pra uma gravidade, assim, fica menos grave o encontro em alguns aspectos, se você... Né, tem mais as chances de alguém brincar, fazer uma piada, porque as pessoas já se conhecem. Então, acho que o papo, né, anterior de conversar e de estabelecer o clima da sessão é essencial pro cara poder, né, entender o limite da brincadeira, né, não passar dos limites. E se alguém passa, bater papo. Porque aquela parada, eu sempre falo que acho que a missão principal do narrador é não ser um babaca, cara. Então, isso inclui várias coisas. Se você chamar a atenção do cara e dar esporro no cara porque ele fez uma piada, é ser um babaca, entendeu? Mesmo que a piada seja inapropriada, mesmo assim, você tá expondo o cara na mesa. Então, vai ser um momento de o cara tá passando do tom ali e tal, depois da sessão, ou alguma forma, pegar e bater um papo assim, cara, vamos tentar deixar um pouco mais sério, levar assim pra manter o clima. Ou se tá no meio da narrativa e você não quer esperar, também vai muito da postura de como você reage à brincadeira, né? É lógico que você não vai ser grosseiro, mas assim, pra algumas pessoas, se a pessoa tiver algum senso, basta você não dar muita corda pra aquela brincadeira inoportuna naquele momento que ele vai sacar que é pra deixar a história correr, né? Claro, tem sempre a possibilidade, se você conversou com o cara, conversou com o jogador, né? E é um jogador que, reiteradas vezes, vamos manter o clima, vamos deixar a coisa assim e tal, mas e o jogador não consegue, talvez caia naquele ponto de que não é a mesa pra ele. Eu acho que um discurso bom, assim, primeiro, eu também falo isso sempre, conversas e chamadas de atenção, faça no particular, né? Isso que o Vitor falou, não expõe a pessoa. Isso só vai gerar mais problema. Mas um bom discurso é tirar a narrativa, a história do narrador. É tipo, se nós estamos contando uma história de horror e de terror, o jogador, ele também tem que contar uma boa história. E se ele tá contando uma boa história de terror, ele não tá fazendo piada o tempo inteiro. Normalmente, eu acho que o jogador vai estar fazendo essa piada se ele tá vendo como a história do narrador. Se ele sente que a história é dele, ele vai fazer o melhor possível pra aquela história. E aí, se ele fizer piada, é porque ele não sabe ainda que a piada não é bom pra história. Mas se é dele, se ele se apropriou da história, ele provavelmente vai diminuir muito a quantidade de piadas que ele faz. Se você assume demais o controle, tá sempre ali, né, de rédea curta, a necessidade, às vezes, do jogador de fazer uma piada pode ser uma necessidade de participar também, né? É um sinal dele de quebrar a tensão, mas também uma vontade de participar, uma coisa ali, né, nesse processo. Quando tu toca a bola e deixa rolar, as atenções se voltam e o cara naturalmente pode ficar até, olha, agora é minha função manter o barco, né? Manter a coisa... Aquela coisa de, tipo, o professor deixa o aluno mais bagunceiro como responsável pela classe quando ele sai. Perfeito, exatamente isso. Como professor, eu posso dizer que funciona. A gente teve uma pergunta ótima no chat. O que o jogador tem que fazer pra ser chutado total da mesa de vocês? Cara, pra mim, assim, posturas em mesa, assim, sabe? Tipo, de o cara ser inconveniente na hora de fazer uma piada, nada disso de na hora de fazer uma piada na hora errada, quebrar o clima, o áudio dele tá ruim, nada disso pra mim me tira do sério, é o suficiente pra, chutar alguém da mesa. Pra mim, essa pergunta é relacionada ao que é uma mesa de RPG. Uma mesa de RPG tem que ser um ambiente seguro pra todo mundo, pra mestres e jogadores. Pra ser expulso da mesa, assim, pra o cara ser chutado da mesa, não digo nem não ser convidado, porque às vezes uma pessoa pode não ser convidada mais porque ela não se adequou ao clima geral do grupo. Mas ser chutado mesmo é quando você tira a segurança da mesa. Machismo explícito, misoginia, né, homofobia, assédio também, manifestações, todo esse tipo de manifestação pra mim é inaceitável, assim, sabe? Isso é uma parada que vale muito a pena a gente observar, porque às vezes tem gente que se esconde através no personagem pra soltar algumas coisas, né? Você pode ter personagem fascista, pode ter um personagem homofóbico, só que isso, né, primeiro que isso tem que ser discutido naquelas coisas do consentimento, né? Segundo que você não pode abusar disso e tornar a mesa desconfortável pra outra pessoa, assim. Então acho que essas são as linhas que pra mim é inaceitável. Se o cara é homofóbico na mesa, é misógino, né, é racista, né, e você vê que é um comportamento do jogador, não é uma coisa dentro da narrativa e não tá desconfortável e, né, ali, pra mim é na hora, não tem conversa, entendeu? Eu assino embaixo com o que o Vitor falou. Desrespeito e desconforto para as outras pessoas do grupo, né, e aí misoginia, machismo, assédio, racismo, homofobia, transfobia, qualquer coisa dessas, pra mim, já passou há muito tempo do limite. Não é que é o limite. A questão é que eu não vejo, eu como narrador, a mesa não é minha. A mesa é
de todo mundo. Então eu não vou quicar a pessoa, mas eu falo claramente, eu não jogo com você, estou indo embora. Eu saio da mesa. E eu explico por quê, e se os outros jogadores quiserem continuar jogando com a pessoa, problema deles. Eu não acho que o narrador tem o poder de quicar alguém da mesa, mas eu posso não jogar com a pessoa. Então, se ela passa esses limites, eu paro ali e saio, e é isso. Mas, tirando esse detalhezinho, é tudo que o Victor falou. Se o cara não sabe jogar, se o cara tá aprendendo, se o cara fez uma coisa, e é nítido quando você vê que uma pessoa fez algo sem querer, que incomodou alguém, e aí você conversa e a pessoa pede desculpa, ou quando a pessoa realmente age daquela forma, né? Você também pode ter empatia, conversar com a pessoa, mas se a pessoa não, eu acredito nisso, ou não pede desculpa, ou fala, tava de mimimi, tipo, quer comparar o que o outro sente com o que você sentiria, né? Eu faço com o outro que pra mim tá tudo bem fazer comigo, e não é isso. Você faz com o outro que o outro quer que seja feito com ele, independente do que você acha bom pra você. Então, você pode conversar, mas se tem isso, eu tô fora. Mas é isso, sou eu que tô fora. E eu deixo claro o porquê que eu tô fora. Pra mim, falou a palavra mimimi, eu já desconfio, entendeu? Mas assim, eu penso, eu nunca cheguei, falo isso totalmente hipotético, já bani, já tive que banir algumas pessoas dos grupos, né, que eu administro no Facebook, alguns lugares assim, mas nunca cheguei num ponto de precisar expulsar alguém da mesa. Já aconteceu de não chamar, assim, tal, mas não aconteceu. Eu acho que assim, o André fez uma ponderação interessante, eu acho que assim, dependendo do que for o lugar, do ambiente, sim, pode ser que eu faria exatamente isso também. Agora, parando pra pensar, eu me retirar e falar, não vou narrar pra essa pessoa. Mas depende muito também do que acontece, entendeu? Se for uma coisa que eu acho que, me conhecendo, acho que se fosse dependendo do que acontece, é uma coisa que eu vejo que é unânime, assim, nos outros jogadores, o desconforto causado, aí é fogo no fascista mesmo, não quero nem saber, kick ban e tal, e bola pra frente. Eu acho que essa questão de eu sair, eu obrigo os outros a se posicionarem também. Totalmente verdadeiro. Porque eu posso sair, todo mundo sair, e a gente continua a mesa em outro lugar. Então, tipo, não é que acabou o jogo ali, mas eu sinto às vezes que os jogadores esperam que o narrador seja babá de marmanjo. E não é o narrador que tem que falar, você passou do limite. Os outros jogadores têm que falar também. Todo mundo tem que... Isso é fogo em fascista, mas assim, é todo mundo com uma tocha. A mesa é de todo mundo, né? Nesse momento, mais que nunca, a mesa é de todo mundo, né? Aquela parada você não é o dono da mesa. Isso nunca aconteceu e de novo, também nunca aconteceu comigo. Eu nunca tive que realmente me retirar de uma mesa ou quicar alguém. A coisa mais tensa que já aconteceu comigo foi eu separei a mesa em duas mesas. E continuei narrando as duas. Porque era uma questão que, ao meu ver, de todo mundo, era muito mais de química entre as pessoas do que alguém estava, de fato, fazendo alguma coisa errada. E aí eu separei em duas mesas. Senta cada um de um lado, é tipo escola. Senta cada um de um lado e fica aí. Eu não quero saber quem começou, eu vou terminar isso. Galera, esse assunto rendeu. Ô, Ícaro, fala pra gente aí, como que tá o chat livre aí? Cara, tá legal. O pessoal do chat tem uma opinião bem parecida com o que o Vitor e o que o André falaram, né? Sobre esses temas sensíveis, né? Como limites intransponíveis, assim, né? Um comportamento machista, racista. E as meninas se posicionaram aqui no chat, isso foi legal. A Grazi falou, a Isadora falou, a Nicole falou de justamente passarem por situações de vulnerabilidade, talvez, né? Não sei se esse é o termo certo, enquanto mulheres na mesa, né? De machismo, esse tipo de coisa, né? E até alguém falou aqui, né? Tipo, toda mulher que joga RPG tem alguma história pra contar nesse sentido, né, cara? E a gente que já joga há bastante tempo sabe que isso é um problemão, assim, que a gente vê nas mesas. E é legal, assim, porque aqui no meio mundo, pelo menos, a gente tá tentando construir um ambiente seguro e tem muita mulher jogando com a gente. A gente tá tornando nosso ambiente seguro também pras mulheres, né? E tá aparecendo cada vez mais. Não, isso da questão do assédio dos homens em cima das mulheres da mesa é foda e é muito legal porque as bolhas que eu tô no momento do RPG, eu vejo que todo mundo é completamente contra isso. Infelizmente, a gente sabe que fora das nossas bolhas, a comunidade do RPG ainda tem umas coisas muito tóxicas. E eu não sei quem tá aqui, eu sou um dos poucos, eu acho que tá aqui, que tá no TikTok, e as criadoras de conteúdo no TikTok, elas fizeram uma trend, né, essa coisa viral, que elas começavam um vídeo falando assim, quer saber como chegar na mina que joga com você na mesa, como você chega nela pra conquistar ela? Elas davam uma pausa e elas falavam, não chega, elas só querem jogar. Caraca, exato. E aí elas falavam mais coisas, aí cada uma colocava o seu ponto de vista em cima disso, mas a trend era essa. A gente tem no TikTok, a gente consegue ver o tempo médio que as pessoas viram e onde elas pararam de ver. Esses vídeos tiveram uma visualização muito acima do normal, assim, viralizaram até o momento que elas falaram não faça. Então, a frase de chamada do como chamou muito mais atenção de todo o público do RPG, pra ver como a galera queria saber. E isso é um tanto assustador, né? E é algo que eu acho que a gente tem que falar sempre tá falando, galera, não faz, a galera só quer jogar, pô, não enche o saco das minas. Eu costumo responder essa pergunta assim, você dá ideia em alguém no LinkedIn? Porque se o cara dá ideia em alguém no LinkedIn, ele é caso perdido, ele precisa de terapia, entendeu? Então não há o que eu possa fazer por ele. Então aí realmente não tem como. Mas, porra, você não dá ideia em alguém no LinkedIn, então você também
não vai dar ideia alguém na mesa de RPG, caralho. Não é o lugar, entendeu? Eu acho que, assim, entra aquela coisa da posição de poder do mestre, né? Tipo, o mestre... Sim, é importante entender relações de poder. O mestre do jogo, o narrador, ele tá numa relação de poder ali. Por mais que a narrativa seja compartilhada, por mais que o RPG seja um ambiente de todo mundo, o jogo seja de todo mundo, ele é o anfitrião, ele é o cara que move a mesa, ele que conta a história. Então ele tem uma pequena relação de poder ali, sim. Que eu brinco, eu trabalhei um tempo no cartório, né? Num cartório de imóveis, que é um lugar que você tem que... É tipo, assim, sucursal do inferno. Não, brincadeira não, é verdade mesmo. Mas enfim, aí quando é um tipo de lugar que você tem que resolver determinados problemas, você tem que ir lá. E aí, pô, um monte de homem e tal, assim, aquele ambiente, né? E aí tinha gente que às vezes dava ideia na pessoa que ia lá resolver uma coisa. Aí eu sempre questionei o segundo, cara, se a pessoa não fica confortável com isso, ela só pode vir aqui, ela tem que olhar a tua cara o tempo todo, entendeu? Então não é ambiente, não é aceitável você fazer uma coisa dessa. Mesmo não existe uma forma boa de você fazer isso. E a mesma coisa o mestre, você vai narrar pra uma jogadora, e aí você acha a jogadora interessante, bonitinha. Se você você não importa como você vai tentar abordá-la, como você vai tentar cantar alguém ali. Não importa, se a pessoa não se sentir à vontade, você é o mestre do jogo que tá jogando com ela. Ou ela vai parar de jogar, e aí ela perde a oportunidade de jogar, porque ela vai ter que ver tua cara e se sentir desconfortável contigo. Ou ela vai ter que ficar indo e sentindo esse desconforto, porque, pô, sabe que o cara tá dando ideia nela. Então, assim, você tem que ter responsabilidade como narrador. Isso inclui também entender que ali não é ambiente pra determinadas coisas. E também, lógico que você não tem como vigiar o que os jogadores fazem no privado, mas eu acho também relevante o narrador entender algumas posições, ficar atento a algumas coisas dentro do on, né? Dentro do que tá acontecendo ali, da narrativa ali, e ver se alguém não tá passando dos limites, não tá se cedendo, né? Não tá tornando o ambiente inseguro pra quem quer que seja. E no caso a gente tá falando de mulheres, mas qualquer que seja, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Assim, no grupo de cult a gente teve problemas muito sérios com misoginia, comportamentos machistas, assim, pessoas colocando coisas... Cult é um jogo que tem um apelo sensual, né? Ele aborda temáticas assim, só que existe uma diferença muito grande nisso e você transformar aquilo numa coisa desconfortável pra quem quer que seja, né? O Cult vai ter temas pesados, como, por exemplo, violência sexual. E então você tem que ter atenção a como você vai abordar isso e nem transformar isso numa ferramenta banal, né? Não virar um Game of Thrones da tua mesa, né? Porque, em geral, tem homem que acha que tipo, violência sexual só... É vírgula. Violência sexual em mesa de horror é vírgula. E não deveria ser. Pessoal, fica a dica pra todos vocês. RPG online não é Tinder. Falei isso no chat livre e repito pra ficar gravado nas escrituras do nosso podcast. Galera, respeito em primeiro lugar. Galera, chegamos aqui ao nosso fim, por enquanto. Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2 com vocês agora, pra falar de horror pessoal, porque a gente falou sobre consentimento, sobre mesa segura, e foi muito, muito, muito bom. A galera movimentou o chat demais. E eu queria saber, Ale, tem mais algumas considerações aí pra fazer? Cara, os caras são sensacionais, consideração nenhuma, velho. Eu fiquei aqui, tô só com um bloquinho aqui anotando tudo. Show de bola, cara, aprendi muita coisa. O chat foi maravilhoso. Cara, as mulheres deram um show. Tava comentando aqui agora, você viu o nível da influência delas, elas nem estavam diretamente no podcast aqui na mesa, mas lá no chat elas mudaram totalmente. Não entraram dentro da pauta assim, de uma maneira que foi muito, muito bacana. E vocês veem o poder que elas têm aqui, né, na comunidade, sabe? Cara, agradecer o André, agradecer ao Vitor, agradecer a geral que tá aqui no chat. Vocês são maravilhosos. E eu queria ouvir, André, faz o jabazinho aí do Narradores Narrados, onde a gente te encontra. Primeiro, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar, ver o chat bombando aqui. A gente ficou, não sei, eu li agora no chat assim, a gente foi, ou alguém falou, já tô perdido, a gente ficou mais no consentimento, na mesa zero, no respeito, do que no horror pessoal. Mas, gente, é o primeiro passo pra jogar horror. É o primeiro passo pra ser um ser humano, né? Consentimento e respeito. Mas você quer também jogar horror? Também é o primeiro passo. Então, é isso. As principais dicas são essas. O resto é muito mais fácil você desenvolver se você estiver seguindo
definindo isso. O terror e o horror vai vir e vai ser legal o jogo de todo mundo se tudo isso já tiver bem encaixadinho. Então, muito obrigado todo mundo. Vitor, prazerzaço. A gente nunca tinha trocado ideia, foi muito bom. Espero que possamos também voltar a fazer isso. E Narradores Narrados. Narradores Narrados está no Instagram, Facebook e TikTok como @narradoresnarrados. Lá eu dou sugestões, dicas mais curtas, ideias de aventuras, respondo muita pergunta. E tem o conteúdo mais completo que eu falo de técnicas de narrativa, falo de técnicas de voz, falo de desenvolvimento de história, trago bastante referência de autores sobre o tema da narrativa. E aí o Narradores Narrados está dentro do YouTube da Nação Garou. Então, se procurar o YouTube da Nação Garou, vai achar as playlists do Narradores Narrados. Mas eu acho que hoje em dia, se inscrever no YouTube Narradores Narrados, já chega lá também, direto. E estou com um projeto no Apoia-se para continuar gerando conteúdo gratuito. O objetivo é aumentar a acessibilidade do RPG para todo mundo. Começou com, gente, vai todo mundo narrar, porque o narrador não é o floquinho de ouro que é super melhor do que os outros. O narrador é só mais um jogador. E quero que cada vez tenha mais jogadores, mais pessoas jogando. Então, no Apoia-se, ajuda a gente a continuar criando conteúdo e criar mais conteúdo. Os apoiadores têm benefícios, tem grupo de estudo de narrativa, tem um grupo de Telegram só com narradores para debaterem seus jogos. A gente desenvolve ferramentas também, tokens e mapas exclusivos, que os apoiadores escolhem os temas para usarem nas mesas, tanto virtuais quanto online. E nossa meta final, o que a gente realmente quer nisso de levar RPG para todos os lugares. Eu faço já um trabalho com teatro e com circo com os jovens e adolescentes das periferias de São Paulo que estão cumprindo medida socioeducativa em meio aberto. E agora eu quero levar RPG também para jogar com eles, para dar acesso a eles ao RPG. Muitos deles não têm acesso nem à internet para poder experimentar alguma coisa de RPG. E eu acho que eu posso falar por quase todo mundo aqui, mas todo mundo com quem eu já conversei que joga RPG vai falar o momento que o RPG mudou a vida, por algum motivo. E eles estão num processo de reinserção social muito foda, muito difícil, e espero poder contribuir num grãozinho de areia com isso. O problema é muito mais profundo, o problema é social, é educacional, é econômico, mas o que eu posso levar é o RPG. Então, só que isso tem um custo, porque na equipe tem psicólogos, educadores, a gente tem que conversar com o Ministério da Justiça o tempo inteiro, então existe um custo alto pra isso. Então, cada R$1 que os apoiadores podem dar, deixa a gente mais perto de fazer isso, além de receber todos os benefícios. Falei pra caramba, desculpa, mas é isso. E aí é apoia.se/narradores narrados. Só clicar lá, vocês vão ver o projeto inteiro, tudo que acontece. E é isso aí, pessoal. Mas quem não puder apoiar, segue nas redes. Quem gostou do projeto, apoia. Quem não gostou, treina a sua técnica de narrativa, de enganar as pessoas e compartilha fingindo que gostou. E tá muito bom. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Prazer de receber você aqui, foi todo nosso. E também é um prazer receber você aqui, Vitor Bornel. Você é um cara sensacional. Pô, cara, eu que agradeço aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa desse dia aí, dedicado ao RPG. Muito foda. Parabéns mesmo. Agradeço pelo convite. Foi um prazer incrível também conhecer o André. Pô, já conhecia o Narradores Narrados, mas a gente nunca tinha trocado uma ideia mesmo. E muito legal saber dos outros projetos, entender melhor aí do Apoia-se, cara. Porque, pô, pode ter certeza que o meu apoio você já vai ter lá. Muito legal mesmo saber disso. São iniciativas assim que o RPG precisa, tanto do meio mundo quanto do Narradores Narrados aí, né? Tipo, movimentar o RPG. E pra quem quiser acompanhar meu trabalho, pode colar lá no Dados Ocultos. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram também. O Dados Ocultos, ele é oculto, então ele é meio instável, assim. Mas agora a gente tá, esse final de ano a gente ficou meio de recesso, assim, de 2022, vamos retomar as lives, pelo menos quinzenais, assim, a gente tá já falando, sempre tentando abordar os independentes, trazer a galera que tá produzindo conteúdo, né? A gente já falou falou das Chaves da Torre, já não tem muito tempo, a gente bate papos lá também sobre, assim, dicas, né? E troca experiências de narradores nas lives lá, e também rola os videozinhos sobre sistemas e com algumas dicas, assim, principalmente terror, o tema central é do terror, né? Mas a gente fala de outros RPGs também. Quem quiser conhecer mais do trabalho também, eu escrevi, tem o Síndrome de Burnout, que foi um cenário pra Cult, né? O primeiro cenário nacional. Agora tem o fabuloso Baile de Lady Morozova, que também é um cenário pra Cult, mas é uma espécie de crossover com o Blades in the Dark, e a galera tá recebendo essa semana, inclusive, a versão física que apoiou o financiamento. E em dezembro, na edição comemorativa da revista Non, da New Order, né? Tem um outro cenário meu, dessa vez foi chamado de Cthulhu. Então, quem não assina ainda a revista, oportunidade de vocês aí de assinarem pra poder ver meu cenário, falar mal ou elogiar, fica à vontade.
comunidade, entendeu? Também deixar seu biscoito, tá? Senão, mesmo esquema, não gostou, finge que gostou, compartilha, manda pros inimigos também, se não gostou, entendeu? Aquele jogador chato, tu manda pra ele. E é isso, galera. Só podem me seguir no Facebook, Instagram. Eu sou meio cringe, eu tô mais no Facebook ainda, mas falando comigo, eu vou responder. Posso demorar no Instagram, mas eventualmente eu respondo, ou no meu pessoal ou no Dados Ocultos. E aliás, dar um salve aqui pro Daniel Bernini, que também é outro dado oculto aí do Dados Ocultos. Ele atua sempre nos bastidores aqui da parada, tipo a Talamacho, que observa, está sempre presente. Um abraço pro outra face do Dado Oculto do Vitão. E é um prazer imenso, inenarrável estar com vocês aqui hoje. Esse é o último evento ao vivo que a gente tá fazendo esse ano, tá? E esse evento RPG, o Meio Mundo RPG Game Day, foi um esforço de agradecimento do Meio Mundo para você, habitante, que teve com a gente nesse período aí que a gente começou a tentar gerar conteúdo, e a gente tá se esforçando demais para trazer isso para vocês, e vocês têm abraçado a gente, e sem vocês nada disso que a gente faz estaria dando certo. E o Meio Mundo RPG Game Day foi a melhor forma que a gente achou de agradecer qualquer um de vocês aqui, habitantes do Meio Mundo, com muito conteúdo. Tivemos conteúdo o dia todo, e ainda vai rolar mais 3 one-shots agora até a meia-noite para encerrar. E galera, eu aqui como host do podcast, como um dos administradores do Meio Mundo RPG, desejo para todos vocês, habitantes, um ótimo final de ano, tudo de bom, muita saúde, que vocês virem o ano e que vocês estejam com a gente no ano que vem. Joe, te interromper aqui rapidinho, só pra gente dar um spoiler rápido. A Jaque tá aí no cast, ela acabou de subir agora, terminou a stream lá com o pessoal do acervo. Jaque, você consegue desmutar? Claro. Então, em breve, aí a gente vai ter uma mesa falando sobre mulheres no RPG, passos seguros, e a gente vai receber uma mulherada do caramba pra conversar sobre esse tema. Então, fiquem com a gente por aí pra gente discutir isso. Como que a gente faz para as mulheres terem um espaço seguro no RPG? Como que é a voz da mulher no RPG? Show, Jaque, valeu. A gente não podia deixar de encerrar esse cast sem a participação da Jaque. A pedido, a Jaque tá aqui, a Jaque é nossa parceiraça, ela é fantástica, velho, assim como vocês todas. E galera, mas é isso, desejo um ótimo final de ano a todos vocês. O Meio Mundo RPG, ele entra em recesso dos eventos agora, até o próximo dia 9 de janeiro. Então, galera, não quer dizer que a gente tá de férias, que a gente não vai responder ninguém. Tenha calma, senta no sofá, não fica nervoso, não entra em frenesi, galera. A gente vai continuar aqui, mas a gente vai dar uma descansada nesses eventos. Um abração pra todos vocês, obrigado demais por vocês estarem com a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por vocês terem interagido conosco. Fica com a gente, 2022 promete demais, a gente tem muita coisa boa pra trazer pra todas, todos, pra geral. 2021 não acabou ainda, gente, felicitações, boas festas, juízo, por favor, juízo, não aglomerem demais, não aglomerem, lembrem, a pandemia não acabou, a gente tá aí ainda passando por ela, claro, uma vibe melhor do que antes, mas vamos tomar cuidado, todo cuidado, toda segurança é importante demais. Um abraço.